Olá pessoal, então vamos, já que alguns polos, como o de Missão Velho está sem internet, a gente gravou o vídeo para facilitar e para que os alunos não fiquem sem aula, né? Então aqui nós vamos dar continuidade e falar um pouco sobre a avaliação de usabilidade, que é um slide que foi apresentado, foi disponibilizado no fórum para vocês, e a gente vai falar um pouco sobre essa questão, né? Nós temos o roteiro da apresentação, que nós vamos falar sobre uma breve introdução, vamos falar um pouco sobre o teste de usabilidade, falar o que é usabilidade, falar sobre alguns tipos de avaliações, objetivos de teste de usabilidade, por que usar teste de usabilidade, técnicas de avaliações, exemplos de empresas que realizam teste de usabilidade e uma reportagem de Jacob Niels sobre Jacob Niels, em especial sobre teste de usabilidade com o iPad, né? E as referências. Introdução, né? O que é teste de usabilidade? É a atividade de avaliação de usabilidade que visa a avaliação da qualidade da interface como instrumento da interação usuário-computador, né? Então é a forma de você avaliar a qualidade das interfaces criadas, né, com o objetivo de obter resultados para que sejam tomadas medidas em cima desses resultados, né? Medidas para aumentar a qualidade do software, seja ele durante o desenvolvimento ou após o desenvolvimento, né? Durante o desenvolvimento são elaborados protótipos e esses protótipos também podem ser avaliados, né? E após o desenvolvimento, após ter o produto pronto, a gente pode avaliar por exemplo, comparar um software com outro por meio da realização de uma avaliação. O teste de usabilidade é um processo no qual os participantes representativos avaliam o grau que um produto se encontra em relação a critérios específicos de usabilidade, né? Pode ser considerado como uma atividade de garantia da qualidade, dentre outras que são utilizadas no processo de desenvolvimento de software, né? Mas o que é usabilidade, né? Já que a gente está querendo medir a qualidade do software por meio da usabilidade, né? Por meio da avaliação da usabilidade, né? De acordo com a ISO 9126, o que é ISO, né? ISO International Organization for Standardization, né? Em português, uma organização internacional para padronização. É uma entidade que congrega os grêmios de padronização ou normalização de 170 países, né? E foi fundada em 1947 em Genebra, na Suíça. Então, essa ISO, né, que estabelece essas normas e padrões de qualidade, criou essa norma 9126, né, que trata justamente sobre qualidade de software, né? Existem outras ISO também, né? Mas a ISO 9026 define a usabilidade como um conjunto de atributos de software relacionado ao esforço necessário para o seu uso e para o julgamento individual de tal uso por determinado conjunto de usuários, né? Se a gente puder resumir o que é usabilidade, a gente pode definir e pode dizer que ele está relacionado com a facilidade do uso de um software, né? Usabilidade é a parte do processo de desenvolvimento de um produto e traz melhorias à qualidade de um software. A preocupação com os testes de usabilidade é crescente, pois os usuários estão cada vez mais exigentes, né? Isso é uma verdade, né? Antes um sistema, na época dos cartões perfurados, para poder utilizar um software com cartão perfurado, você demorava uma semana, 2, 3 semanas, né? Hoje você é um software que demora mais de 10 minutos executando um processo, ele é considerado lento, ineficaz, né? Então, a questão da qualidade depende muito da demanda dos usuários, né? E hoje os nossos usuários são muito exigentes, né? As avaliações, vamos falar um pouco sobre avaliações. São realizadas durante um projeto de desenvolvimento de software, né, formativo, né, com o objetivo de aperfeiçoar um produto com o uso de protótipos, né? São as avaliações que são realizadas durante o desenvolvimento, né? Enquanto o produto, o software está sendo desenvolvido, né? Mas pode ser realizado também após o software ter sido concluído, né?
com o objetivo de julgar ou comparar produtos semelhantes. Né? Objetivos do teste de usabilidade. O objetivo do teste de usabilidade é avaliar o desempenho, constatar, observar e registrar problemas efetivos de usabilidade durante a interação. Então, o objetivo é identificar falhas. Né? O que é que esse software tem que estar limitando o uso ou desgostando o usuário. Né? Tá com desempenho fraco, está demorando demais para processar uma determinada informação, né? Por exemplo. Com o teste de usabilidade a gente pode obter métricas, né, medidas, objetivos para eficácia, eficiência e produtividade do usuário da interação com o sistema. Né? Por exemplo, pode ser analisado métricas relacionadas ao tempo gasto, a quantidade de incidentes ou de erros dos usuários, passos necessários na realização de tarefa e a busca de ajuda, dentre outros. Né? Caso o usuário solicite muita ajuda, então é que ele está com dificuldade. Então a gente pode realizar um cálculo para saber se o usuário está buscando muita ajuda, quer dizer que ele está com dificuldade, né? Complementando essa informação, no livro que estamos usando nesse curso, mais especificamente na página 12, seção 1.4, que tem critérios para se medir a qualidade de interface humano-computador, onde tem aquela famosa frase do Peter Drucker, não se pode administrar o que não se pode medir. Pode-se verificar os itens, né? Itens que podem ser mensurados, né? Como o tempo para aprender, a performance, taxas de erro, tempo de retenção e a satisfação subjetiva. Pois é. Então isso aí são alguns exemplos, né, de métricas que podem ser utilizadas, né? E além disso, nós podemos diagnosticar com o teste de usabilidade, né, as características do desenho que provavelmente atrapalham a interação, por estarem em conformidade com padrões implícitos e explícitos de usabilidade. O que quer dizer isso, né? Ou seja, né, é identificar os problemas de interface que estão atrapalhando a interação do usuário com a tela, né, com a determinada interface que está sendo avaliada. Né? Um outro objetivo é prever dificuldades de aprendizagem na operação do sistema. Né? Outros objetivos, né, dando continuidade. Avaliar o desempenho dos usuários na utilização do sistema em relação aos atributos de usabilidade considerados mais importantes. Por exemplo, produtividade, prevenção de erro, facilidade de aprendizagem e retenção de conhecimento de como utilizar o sistema. Okay? Conhecer a opinião do usuário em relação ao sistema, né? Saber o que é que o usuário pensa sobre o seu uso com aquele sistema, com aquela interface. Né? Sugerir as ações de reprojeto mais evidentes para melhorias, considerando os problemas de interação efetivos ou diagnosticado, né? Ou seja, melhorar a interface por meio dessas observações e dessas análises para sugerir ações de reprojeto. Né? Outro tópico, por que usar teste de usabilidade? Né? Basicamente, né, o teste de usabilidade ele deve ser utilizado pois ele reduz o número de chamadas de suporte por parte do usuário, né? Ele contribui com a redução do custo de treinamento, né? Ajuda a aumentar a aceitação do usuário, né? Ajuda a aumentar um usuário satisfeito, atrai vários outros usuários, né? Mas um insatisfeito ele afasta muito mais, né? A diferenciação de um produto em relação ao concorrente. Então você pode fazer um teste de usabilidade para provar que o seu software ou o software da sua empresa é melhor em relação ao concorrente. Né? Então no item 1 que a gente viu aí, a redução do número de chamadas do suporte para o usuário. Né? A usabilidade pobre é a razão principal das chamadas a suporte. Né? Um sistema difícil de ser utilizado, né? Ele faz com que o usuário necessite de ajuda, ou seja, procure o suporte da empresa para ajudá-lo a executar as tarefas. Né? O sistema ele deve ser de fácil aprendizagem, não de fácil memorização. Né? O usuário tem que entrar no sistema, o sistema tem que ser intuitivo para que ele use o sistema, né? E não tenha necessidade de buscar uma ajuda, de buscar
que torna o usuário mais autônomo, né? O suporte ao usuário é caro, né? Então, cada chamada de suporte vai ter um custo, isso aí, né? Cobrar do usuário pelo suporte aumenta a insatisfação do usuário pelo produto, né? Uma frase clara, né? Redução no custo de treinamento, né? No caso do software produzido em house, produzido na empresa, né? Que geralmente é o que acontece, nós temos instituições que produzem seus próprios softwares. Na UES, por exemplo, nós temos um núcleo de desenvolvimento de software e ela desenvolve em house os seus próprios softwares, né? Então, se você faz uma interface que é fácil de ser utilizado, né, vai diminuir o custo da utilização do mesmo, né? Um produto que é fácil de aprender faz com que os usuários retenham o conhecimento mais rapidamente. E está diretamente relacionado com a redução do tempo e de custo de treinamento, né? O que quer dizer isso? Um sistema, uma tarefa que é mais fácil de ser executada, que antes, no lugar de ser realizada com 5, 6 passos, pode ser realizado com 2 passos somente, né? Então, se o usuário antes gasta com 6 passos 10 minutos, com 2 passos ele gasta 1 minuto, você vai economizar 9 minutos para cada usuário. Agora você multiplica para um número grande de usuários vezes 9 minutos. Quanto você não vai gerar por dia em custo, né? E por mês, quanto não vai gerar em custo? Você pensa que não, mas vai somar no ano. Quanto não custa aquilo ali para a instituição? Então a usabilidade ela reduz o custo, aumenta a satisfação do usuário, porque realizando em menos passos, por exemplo, né? Porque existe vários padrões de usabilidade, né? O usuário fica mais satisfeito. Passa para frente. Né? Ajuda a aumentar a aceitação, né? A aceitação resulta de um número de fatores que inclui a usabilidade, né? Utilidade e gosto, né? Um sistema mais fácil de ser utilizado torna o usuário mais satisfeito, né? Pode estar relacionado à fidelidade, ou seja, a probabilidade de recomendação a outros possíveis usuários, né? Ou um desejo de desempenhar tarefas atribuídas, o que ajuda a aumentar a produtividade da instituição, né? Diferenciação do produto em relação ao concorrente. Se dois produtos são iguais em utilidade, né? Os dois realizam têm a mesma finalidade. Aquele com maior usabilidade, aquele que é mais fácil de ser utilizado, ele é visto como superior, né? Já passa a ser um diferencial, né? As pequenas diferenças em usabilidade podem ter um grande efeito na preferência do usuário, né? Os telefones hoje, iPhone, né, possui recursos que facilitam as telas touchscreen, o acesso aos recursos é mais facilitado. Fez comparando com os telefones convencionais que não possuem esses recursos, essas telas touchscreen, está fazendo com que esses telefones hoje considerados mais antigos, né, já passassem a ficar com menos evidência, né? Por que usar teste de usabilidade? A usabilidade é testada cada vez que o produto é utilizado, ocasionando seu uso contínuo ou seu abandono, né? Queira ou não queira, caso um software não tenha boas práticas de usabilidade adotadas, né? Em algum momento ele vai ser avaliado. É melhor avaliar esse software durante o desenvolvimento ou após a entrega desse produto, né? Então, se você pode fazer isso durante o desenvolvimento, você já pode identificar algumas falhas e corrigi-las antes do produto sair para o mercado ou sair para a produção, né? Porque, queira ou não queira, o usuário vai testar esse software. Se você não testa durante o desenvolvimento, o usuário em algum momento vai testar, né? Testes antes de lançar no mercado pode assegurar que a experiência do usuário com o produto seja positiva e evitar revisões posteriores no ciclo de desenvolvimento. Vocês lembram daquele vídeo de teste de usabilidade usando protótipo em papel? Aquele teste gera resultado e gera dados que contribuem com a melhoria do sistema, mesmo antes do produto mesmo antes do produto ser finalizado, né?
Técnicas de avaliações, né? Nós temos basicamente as técnicas analíticas, técnicas empíricas ou experimentais, né? E as técnicas de pesquisa de opiniões, né? As técnicas analíticas, realizadas por especialistas em desenvolvimento de interface por meio de revisões de protótipos ou do produto final, buscando avaliar a qualidade da interação proporcionada pela interface, né? É muito comum realizar uma avaliação heurística, né? Nós vimos o que é a avaliação heurística. Nós vimos algumas heurísticas em sala de aula, né? As heurísticas de Jacob Nielsen, né? E as heurísticas de Schneiderman, né? Então nós podemos criar um checklist, né? Uma lista de conferência, uma lista de avaliação, tendo como base essas heurísticas e realizar e ver se o sistema está em conformidade, se a tela está em conformidade com essas heurísticas. Então a gente pode sair marcando, né, fazendo checklist. Está em conformidade? Sim. Está em conformidade? Não. Sim. Está em conformidade? Não. Por que não está? Você pode ir seguindo esses passos, né? As técnicas empíricas ou experimentais, né, o objetivo é detectar os problemas de usabilidade por meio da observação do usuário, interagindo com os protótipos ou interface finalizada, através de experimentos controlados, né, onde a gente pode usar câmeras de vídeo, softwares que registram os cliques dos usuários, né, para poder obter informações relevantes para a melhoria do software, né. As técnicas de pesquisa de opinião buscam avaliar a satisfação do usuário através de técnicas de questionários ou entrevistas, com o objetivo de se antecipar a reação do usuário com relação ao produto. Falando um pouco mais sobre as técnicas analíticas, em especial a avaliação heurística, né? Que é realizada considerando-se um conjunto de regras ou diretrizes, as 8 regras de ouro ou as heurísticas de Jacob-Nielsen, né? Ou seja, as diretrizes definidas nessa listagem de boas práticas de desenvolvimento de interface, né? A avaliação heurística tem a finalidade de identificar possíveis problemas na interação humano-computador, que provavelmente os usuários encontrarão. Okay? As inspeções com listas de conferências, checklist, né? Nós podemos fazer checklists informais e checklists formais, que eu vou falar mais na frente, né? No caso dos checklists informais, nós podemos usar as heurísticas de Jacob-Nielsen ou as 8 regras de ouro propostas por Schneiderman, né? Na apresentação e no livro de vocês, nessa apresentação, enquanto uma aula 2 disponibilizado no Moodle, tem disponível as 8 regras, né? E no livro de vocês também, né? E no material passado tem as heurísticas Jacob e Nielsen, né? As avaliações heurísticas, né, envolvem um pequeno conjunto de avaliadores que examinam a interface e emitem um julgamento baseado em princípios de usabilidade, né? Os princípios de usabilidade são as regras existentes, né? Segundo Nielsen, que é esse cidadão da figura aí acima, né, um dos grandes nomes e um dos pioneiros a estudar a questão da usabilidade, né? 3 a 5 avaliadores são suficientes para identificar a maior parte dos problemas. Então, para realizar um teste, né, usando as heurísticas da Jacob-Nielsen, você não precisa ter muitos avaliadores, né? Ele fez um estudo, uma avaliação, e verificou que após 5 avaliadores, os erros dos usuários, né, não falo de erro técnico, erro de acesso a banco de dados, falo de erro de usuário mesmo, que era para clicar no botão X e o usuário clica no botão Y, porque o botão está mal localizado, né? Esses erros, a partir de 5 avaliadores, eles começam a se repetir. Mesmo erro que é para clicar no botão X, os usuários começam a ter o mesmo erro. Então, ele provou, né, estatisticamente, que 3 a 5 avaliadores são suficientes para realizar esse teste. O que é bom, né? Porque você fazer com muitas pessoas aumenta o custo do teste, né? As avaliações heurísticas permitem encontrar e fixar problemas de usabilidade através do processo iterativo do projeto, né? Ou seja, à medida que o projeto vai evoluindo, você pode ir realizando, verificando se ela está em conformidade com as avaliações heurísticas, né? As avaliações heurísticas
Cada avaliador examina a interface várias vezes, inspecionando os elementos de diálogo e fazendo comparações com os princípios de usabilidade. Os avaliadores colaboram para consolidar o resultado por uma lista de problemas de usabilidade, fazendo referência àqueles princípios que foram violados. Ou seja, o objetivo não é dizer o que está funcionando, não, o que está seguindo padrões de usabilidade, não. O objetivo do teste é identificar falhas, identificar erros, o que não está em conformidade com o que foi estabelecido nessas regras. Ok? Então você pode realizar sessões individuais com duração de 1 a 2 horas por avaliador, não sendo necessária a presença da equipe que desenvolveu o software, né? A equipe de desenvolvimento, né? De programação. Problemas devem ser classificados em uma das heurísticas ou podem ser criados novos, desde que devidamente explicitados. Quer dizer, por mais que existam essas regras de Jacob-Nielsen, as 8 regras de ouro, você pode também incluir novas regras. Inclusive, você pode também utilizar itens do Guidelines, né? Na página do livro de vocês, na página 55, né? Contém alguns exemplos, né? De métodos de revisão, né? De interface, de teste de interface. E lá cita a avaliação heurística, né? Que os revisores fazem uma crítica de interface a fim de determinar sua conformidade com a lista de heurísticas de projetos semelhantes às 8 regras de ouro ou às heurísticas de Jacob-Nielsen. Faz enorme diferença se os revisores são familiarizados com as regras e são capazes de interpretá-las e aplicá-las, né? Nós temos também a revisão de guidelines, né? Então, o que é o guideline? O guideline é uma lista de referência para o desenvolvimento que você utiliza para criar a interface. Durante a criação da interface, você tem uma lista de boas práticas que devem ser seguidas para a criação da interface, né? Então, toda instituição, quando o desenvolvedor vai começar a desenvolver a interface, ele já recebe uma lista de boas práticas. Você, para desenvolver uma boa interface, você vai seguir esses itens que estão aqui no guideline, né? Após ter a tela construída, baseada nos guidelines, você pode verificar se realmente a tela foi feita baseado nesses guidelines, né? Os avaliadores, continuando, né? Os avaliadores atribuem notas de acordo com a severidade e prioridade de resolução de cada problema. Então você pode estabelecer, né, uma classificação, né, de severidade e de prioridade para gerar uma estatística depois, né? Por exemplo, 33 usuários, 33% dos usuários marcaram a letra A, que diz que a tela X, a tela de entrada de dados, ela numa classificação de boa, excelente, boa, média, regular. 33% dos usuários marcou que a tela é regular. 43% marcou que a tela é excelente. Então você pode gerar uma estatística, né, por meio desses resultados, né? Continuando, né, sobre as avaliações heurísticas, os avaliadores utilizam uma série de regras heurísticas ou diretrizes para ajudar a identificação dos focos dos problemas, que a gente já viu, né? São as regras que podem ser utilizadas para realizar a avaliação. Ela deve ser usados múltiplos avaliadores, porque alguns problemas são encontrados apenas por alguns avaliadores, apesar de acontecerem sobreposições. Mas o ideal, como a gente já viu, é que de 3 a 5 são suficientes, né? Posteriormente é feita a consolidação das avaliações, né? Ok, inspeções com lista de conferência. Então nós vimos aí a questão das avaliações heurísticas e agora vamos verificar a questão de lista de conferência, né? De checklist. A própria avaliação heurística, né? Ela pode ser dita como pode ser feito como um checklist, né? Um checklist informal, né? E nós temos também os checklists formais, que podem ser, né, baseados em regras e normas já estabelecidas, né?
Então, a inspeção de conformidade do software com padrões de qualidade existentes, né? Princípios, guidelines, recomendações e ou normas. O uso de lista de verificação, checklists formais ou informais. Checklists informais. As inspeções de usabilidade por checklists são vistorias baseadas em lista de verificação, através das quais os profissionais, não necessariamente especialistas em ergonomia, como por exemplo programadores e analistas, diagnosticam rapidamente problemas gerais e repetitivos das interfaces. Então, por meio de uma análise rápida, você pode realizar uma avaliação, né? Utilizando, por exemplo, o guideline, como eu já citei, utilizando as heurísticas de Jacob-Niel, as 8 regras de ouro, para elaborar o seu checklist, né? Então, a gente pode dizer que esses são checklists informais. Aí nós temos o link de um exemplo, né, de lista de verificação informais, ou melhor, não elevados ao nível de padrão, né? Vamos ver mais na frente que os checklists formais, eles são baseados em normas internacionais, né? No caso das ISO, por exemplo, né? Cita que são listas de verificação. As checklists informais, complementando, são listas de verificação que correspondem a uma das normas ISO de usabilidade. Nós temos aí algumas citadas: a ISO 9126, que trata de características de qualidade de software; a ISO 9241, que trata da questão da ergonomia de software de escritórios, abordando inclusive a posição de sentado do usuário nessa ISO, né? Mas também o que é mais interessante a obter dela é a questão de ergonomia do software em si, né? A ergonomia está relacionada à facilidade de uso, à usabilidade de um determinado software, uma determinada interface. E em outras áreas também esse conceito é utilizado, né? ISO 11.581, né, para ícones e design; ISO 14.915 para interface de multimídia e design; ISO 13.407 para projeto centrado no usuário; ISO 16.982 para métodos de usabilidade; e ISO 14.598 para projeto de avaliação. Ok? As técnicas empíricas ou experimentais, né? Uma técnica empírica. As técnicas empíricas ou experimentais são as técnicas também chamadas de avaliação de usabilidade, que contam com a participação direta dos usuários, utilizando os experimentos, né? Complementa basicamente testes com usuários através de monitoramento de sessões do uso do produto ou protótipo, né? Na página 55 do livro, né, contém, por exemplo, a questão do passo a passo cognitivo, né? Assim como nós temos os tipos de avaliação heurística, nós temos o passo a passo cognitivo, que é um tipo de inspeção. Os especialistas testam a interface passo a passo enquanto realizam as tarefas mais importantes do sistema, principalmente aquelas com maior frequência. Simulações de erros e da rotina e recuperação deles também são realizadas. Nesse passo a passo cognitivo, nós podemos utilizar câmeras de vídeo, né, para realizar o teste, softwares que contam os números de cliques dos usuários, né, gravam o uso do sistema. Então, por meio dessas sessões, a gente pode tomar algumas medidas e obter alguns resultados significativos, né? Um usuário usando para uma determinada tela, o simples mexer da sobrancelha já pode indicar que ele está insatisfeito com uma tela, ou gerou ou teve alguma dificuldade, por exemplo, né? Nesta técnica, os representantes e usuários devem executar tarefas que constam do script de sessões, que são gravados e acompanhados por avaliadores no papel de monitores. Os monitores, especialistas em usabilidades e avaliação, têm a responsabilidade de conduzir sessões de avaliação e coletar dados quantitativos e qualitativos, que são posteriormente submetidos à análise, visando a identificação de problemas e identificação de soluções. As técnicas de pesquisa de opinião são baseadas na aplicação de questionário ou entrevista com o usuário para avaliar o seu grau de satisfação em relação ao sistema e sua utilização. A opinião do usuário ajuda a identificar problemas correntes do sistema em consideração. Esses problemas serão corrigidos ou servirão de referência para alguns tipos de análise. Vou fazer uma observação também que as técnicas
de pesquisa de opinião, nós temos o usuário realizando o teste, né? Assim como nas técnicas empíricas ou experimentais. É o usuário que é o testador, né? Diferente dos checklists informais e dos checklists formais, né? Ou das avaliações heurísticas, onde nós temos pessoas especialistas ou que conhecem um pouco de ergonomia, de usabilidade, para realizar o teste e identificar falhas, né? Então, as técnicas de pesquisa e opinião são baseadas na aplicação de questionários ou entrevista com o usuário para avaliar o seu grau de satisfação em relação ao sistema e utilização. A opinião do usuário ajuda a identificar problemas correntes do sistema em consideração. Esses problemas serão corrigidos ou servirão de referência para algum tipo de análise, ou seja, para melhorar a interface, né? Os dados resultantes da análise do questionário ajudam a identificação das reais necessidades do usuário, a orientar as revisões do projeto e validar as avaliações analíticas ou experimentais. Ok? Na monografia da Kátia, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi passada para vocês, na página 20, nós temos alguns materiais que podem ser utilizados, que são úteis para realizar o teste, né? Porque entra naquela questão, como fazer esse teste, né? O que eu vou usar? Então lá cita isso, né? E mostra o como fazer e o que fazer e um exemplo de um teste de usabilidade, né? Onde nós temos os seguintes documentos: o roteiro do avaliador, o que orienta o avaliador durante a sessão de teste, né? Um questionário para identificação do perfil do participante, né? Idade, raça, situação social, escolaridade. Então a gente tem que identificar o perfil do participante, porque isso tem a ver, né? Você pode ter um usuário mais novo, um usuário mais velho. Então, quem foi que usou o sistema? Quem foi que testou? Relaciona as informações históricas sobre o participante, auxiliando no entendimento do seu comportamento e performance, né? Script de orientação: descreva ao usuário o que irá acontecer durante a sessão de teste, possibilitando uma visão prévia dos participantes, deixando-os mais à vontade. Então, é um roteiro que o ajuda a usar o sistema, né? Lista de tarefas: representação do trabalho que os participantes executam utilizando o produto que está sendo testado, e representa uma versão expandida da lista de tarefas, desenvolvida junto com o plano de testes. Ok? Instrumentos de coleta de dados: registro de acontecimentos ocorridos durante o teste, né? Se você vai utilizar câmera de vídeo, se vai utilizar algum software, né? Então você tem que ter listado quais instrumentos que você vai utilizar para coletar esses dados. Questionário de avaliação do sistema pelo participante é aplicado logo após a realização do teste. O principal propósito desse questionário é coletar informações preferenciais dos participantes para esclarecer e aprofundar o entendimento do produto, apontando os pontos fortes e os pontos a melhorar, baseando-se nos problemas encontrados, que são as técnicas de pesquisa de opinião que a gente viu agora há pouco, né? Os tópicos para questionamento: sugerir alguns tópicos a serem discutidos em uma sessão de questionamento do participante após a realização do teste. Então, cada item desse aí é um documento que pode ser utilizado na realização do teste. Ok? Aqui nós temos um exemplo de uma empresa que realiza teste de usabilidade, né? Essa empresa aí, ó, que pode ser localizada nesse site, nessa URL, a partir dessa URL, www.testeusabilidade.com.br. Então é um nicho de mercado, né? Você pode trabalhar realizando testes de usabilidade para empresas, né? Empresas que desejam realizar testes, mas não tem equipe para fazer isso. Então você pode contratar uma empresa dessa que vai realizar o teste no seu software, né? Ou você pode abrir uma empresa para realizar testes e terceirizar serviços de outras empresas, né? E pode ser terceirizado para outras empresas. Ok? Aqui nós temos um resultado de um teste de usabilidade feito no iPad, né? Foi uma reportagem, né, que pode ser localizada nesse link que está no material de vocês, né? E que cita alguns testes realizados por Jacob Niels com o iPad, né? E foram encontrados nesse teste alguns problemas e dificuldades, né? Cita na reportagem, né? As aplicações para iPad são inconsistentes e têm baixo nível de descoberta de recursos.
com erros frequentes de usuários devidos a gestos acidentais. Uma metáfora impressa demasiadamente pesada e estilos de interação estranhos causam ainda mais problemas de usabilidade. Olha aí, você está vendo que foi realizado um teste para identificar problemas e foram identificados alguns problemas nesse teste, nessas interfaces do iPad, do software feito para o iPad. E olha que o iPad hoje é uma grande referência. Então aí nós temos algumas referências